Muito bem, a questão 498, uma questão do vestibular da URGS até, bem interessante. Parece que saiu de um filme de ficção, mas na realidade ocorreu lá em 2012, quando a NASA colocou um rover, um Jeep, para explorar a superfície de Marte, não tripulado, comandado por sinais de ondas eletromagnéticas a partir da Terra. O famoso Curiosity pousou em Marte sem ser danificado, ao contrário de missões anteriores, quando a tentativa era de colocar qualquer tipo de equipamento na superfície de Marte, de forma balística, então entrava já sofrendo resistência dos gases da atmosfera de Marte. Um paraquedas era acionado, mas o paraquedas não era suficiente para reduzir a velocidade do material, e o material, ao colidir na superfície de Marte, danificava e não podia ser usado. Então o que a NASA bolou foi uma coisa totalmente futurista, saída de filme de ficção. Quando o Jeep se aproximasse da superfície de Marte, ele ia utilizar foguetes propulsores, ao invés de simplesmente paraquedas, O paraquedas também foi usado, mas foguetes propulsores que iriam fazer uma força oposta ao movimento de queda do Jeep, impedindo que o Jeep assumisse uma velocidade muito elevada ao colidir na superfície de Marte. Ele foi colocado de maneira totalmente lenta na superfície de Marte e, incrivelmente, até hoje manda sinais, manda dados da superfície de Marte. Já são cerca de 7 anos com a NASA explorando a superfície de Marte com o Jeep, com o rover, que foi colocado lá em 2012. A questão coloca que o veículo tem cerca de 900 kg, coloca que ele tem 4 pares de foguetes adicionais que vão fazer essas forças opostas ao movimento de queda, mas quer comparar a tensão nos cabos que vão baixar o Jeep em Marte com o que ocorreria se fosse baixado na Terra. Imagina que fosse feito um experimento inicial então na Terra, com o mesmo sistema, e ele quer comparar essa tensão, uma vez que a gravidade de Marte não é a mesma gravidade da Terra. E isso ele vai fazer tu descobrir, porque ele diz que a relação das massas dos planetas Terra e Marte é aproximadamente 10, e dos raios médios da Terra e de Marte é de aproximadamente 2. Então ele quer a relação, a razão dessas tensões em Marte e na Terra. Porém, antes da gente fazer esse cálculo, eu queria te convidar a dar uma assistida no videozinho, que a própria NASA produziu do Jeep sendo colocado. E aí a gente pode até comentar algumas coisas referentes à gravitação. Então o foguete que lançou, que levou o Jeep, ele está se movimentando no espaço. Em um determinado momento, ele vai então soltar tanto o Jeep quanto a cápsula dotada de foguetes propulsores que iriam então largar o Jeep na superfície marciana. Então nesse momento o foguete vai desconectar e o Jeep está ali dentro daquela cápsula branca, e o que vocês estão vendo também junto ali são placas fotovoltaicas que vão transformar a energia luminosa do Sol em energia elétrica, permitindo que a NASA possa enviar sinais e comandar o que vai acontecer com o Jeep. Porque esse movimento, desde a saída do foguete até a aterrissagem em Marte, levou cerca de 8 meses e meio, como vocês podem ver aí. Então era necessária energia, E essa energia vinha daquelas placas fotovoltaicas que vocês estão vendo. Aí elas já foram abandonadas e a sonda está se aproximando já da superfície de Marte. Nesse momento, inicia-se o processo de desmontagem dela. Ela tem uma superfície inferior que é muito semelhante ao que o ônibus espacial que os Estados Unidos usava tinha, que vai resistir a elevadas temperaturas devido a compressões adiabáticas e também a forças dissipativas que vão estar atuando por resistência da atmosfera marciana, dos gases da atmosfera marciana. E aí então esse trecho de entrada, a alta temperatura está ocorrendo. Quando ele encerrar, essa parte inferior já vai ser desconectada, ela já está aí com sinais de que sofreu elevações de temperatura muito acentuadas, e então a cápsula começa a chegar próxima da superfície de Marte, acionado paraquedas, para que a resistência dos gases da superfície de Marte já possa atuar. A base protetora de temperaturas elevadas já foi desconectada, e aí o Jeep já pode ser visualizado. Então ele já vai estar cada vez mais próximo da superfície de Marte. Nesse momento, então, ele é solto e os foguetes propulsores são acionados. Olha que loucura! Esses foguetes estão exercendo uma força de baixo para cima, que está então
retardando a queda, né, diminuindo aquela velocidade que ele teve de entrada na superfície, levando a uma velocidade muito baixa, e quando chegar bem perto da superfície de Marte, pode ver isso agora, o Jeep vai baixar os cabos, né? Tu vai ver um dos cabos que inclusive o enunciado cita, aí já tem uma câmera na base, tá? Aí a NASA já estava vendo aonde estava ocorrendo exatamente a aterrissagem do Jeep, tá? Curiosidade. Então aí ele vai já lançar, estão ali os 3 cabos que ele quer a relação da tensão. Aliás, aí é um lance interessante, né? São 3 cabos. O cabo ondulado, que a questão cita, é para transmissão de dados, tá? Os cabos de sustentação são aqueles 3 ali. Depois eu vou te contar porque eu estou destacando que tem 3 cabos de sustentação. E o Jeep então é colocado lentamente na superfície de Marte, olha que loucura, e a partir dali, né, os propulsores já vão ser lançados para cima pela força, vão cair em algum ponto da superfície de Marte, e o Jeep passa então a ser ativado e passa então a trabalhar mandando sinais aí. Então a partir daí que a gente vai fazer é o seguinte, é dar uma olhada nessa resolução da questão. Primeiramente, a massa de Marte é da Terra é cerca de 10 vezes a massa de Marte, né? A relação MT sobre MM era 10, então a massa da Terra é 10 vezes maior que a de Marte. O raio da Terra, 2 vezes o de Marte. E a gente quer a relação das tensões da corda quando o Jeep foi solto em Marte com ele solto na Terra. Olha, muitos alunos perguntam, Alex, são 3 cabos, eu não tenho que dividir por 3? Na realidade, se tu fizer a relação da tensão dos 3 cabos juntos ou de um cabo só, essa relação de tensão é a mesma. Não, se eu tivesse nos 3 cabos 300 em Marte e 100 na Terra, a divisão ia dar, por exemplo, 1/3. Se eu tivesse 100 contra 33,3, sendo um cabo, a divisão continuaria dando 1/3. Então não me preocupo se são 3, 4, 5 ou 6 cabos, porque a relação de tensão terminaria ficando igual. Né? Os 3 cabos ali seriam anulados quando tu dividisse as tensões. Primeiro vamos dar uma olhada na gravidade, ali na esquerda. Pelo fator massa, ela seria 10 vezes maior na Terra do que em Marte, e pelo fator raio do planeta, né, que é o dobro da Terra, aquele 2 ao quadrado ali na relação da gravidade, daria 4. Então a gravidade da Terra é 2,5 vezes do que a gravidade de Marte. Então quer dizer que todo o Jeep na Terra pesaria 2,5 vezes mais do que em Marte. Como ele é solto com velocidade constante, a tensão nos cabos de sustentação está equilibrando o peso do Jeep. Consequentemente, se o peso do Jeep na Terra é 2,5 vezes maior do que em Marte, por causa da gravidade, a tensão dos cabos na Terra também vai ser 2,5 vezes. E na divisão, tensão em Marte por tensão na Terra é 1 sobre 2,5, que vai dar 0,4 na resposta dessa questão da URGS, extremamente interessante, uma questão que vale bem a pena ser analisada.